Welcome to the World United. Welcome to the World United. Sejam bem-vindos ao Festival para a Transformação Global do Brasil, que reúne 150 palestrantes de 72 cidades diferentes para expandir a consciência de unidade. Esse festival faz parte do movimento global The World United, composto por membros e de voluntários que acreditam fortemente na sigla TEAM, que em português significa time, né? E em inglês é Together Everyone Achieves Miracles. Então, juntos, todos realizam milagres. Abordamos o tema espiritualidade de forma aplicada em 16 áreas diferentes, como espiritualidade e saúde, espiritualidade e educação, e entre outros. Agora, nesse período da tarde, nós vamos abordar espiritualidade, negócios e gestão. E eu peço desculpas aqui que eu tô com uma colinha do lado, então me perdoem que eu estou olhando para o lado aqui, mas é necessário. Então, os palestrantes, agora das 16 horas até as 18, serão Mariana Matos, Isabela Sacramento, Keila Ferreira, e a gente vai ter uma apresentação musical da Ana Persson. Então, eu estou recebendo aqui um avisozinho que é para a gente começar às 16h30. Então, voltaremos às 16h30. Desculpa, pessoal. Até já. Boa tarde a todos. Eva, Mariana, Brinda, Keila, Isis, Renúncia. Então, vamos começar essa etapa da tarde, das 16 às 18 horas. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Festival para a Transformação Global do Brasil, que reúne 150 palestrantes de 72 cidades diferentes para expandir a consciência de unidade. Esse festival faz parte do movimento global The World United, composto por membros de voluntários que acreditam fortemente na sigla TEAM, time em português. Together, Everyone Achieves Miracles. Então, juntos, todos realizam milagres. Abordamos o tema espiritualidade de forma aplicada em 16 áreas diferentes, como espiritualidade e saúde, espiritualidade e educação, entre outros. Agora, nós vamos abordar espiritualidade, negócios e gestão. Então, nós vamos ter a nossa primeira palestrante, a Mariana Matos, eu já vou apresentar ela só um minutinho. Depois temos a Isabela Sacramento, a Keila Ferreira, e a gente também vai ter uma apresentação musical da Ana Persson. E após a apresentação musical, a gente vai fazer um pequeno painel, uma conversa, né? Não vou falar um painel de debates, é uma conversa aqui entre os participantes. Então, apresento agora a Mariana. Que vai falar sobre espiritualidade, negócios de gestão, como eu já disse, né? Então, deixa eu dar aqui a bio bem completinho da Mariana. Então, Mariana Matos é inovação. Desde cedo integra saberes multidisciplinares, percorrendo a comunicação, a espiritualidade e a criatividade. Comunicóloga, psicoterapeuta, especialista em comunicação organizacional, é co-criadora do modelo Integração Sistêmica. Sua missão é gerar fluxos e, como buscadora, pesquisa as áreas do pensamento sistêmico e desenvolvimento sustentável.
Atualmente, curso mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas na Universidade do Porto, em Portugal. Realiza capacitação de integração sistêmica para grupos, cursos autorais em astrologia, constelação sistêmica e percepção sistêmica. Dirige o grupo espiritualista Filhos de Shambhala e atende em consultório com psicoterapia sistêmica que desenvolve com Marco Lírio. Então, desculpa, gente, eu aqui enrolando a língua. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito Passo obrigada. Passo a palavra para você. Obrigada. Um prazer estar aqui, né? A gente podendo compartilhar com pares, né? Com pessoas que têm esse olhar, acredito nesse milagre que você citou na abertura da sua moderação. Realmente faz todo sentido quando a gente se reúne, a alquimia do elemento ouro acontece, né? Então, é a nossa forma de gerar novos pontos de transformação na teia da vida. Isso é lindo. Queria só confirmar com você, amada, quanto tempo que eu tenho de fala para eu me organizar aqui na cabeça? Você tem 15 minutos. Tá bom. É o tempo padrão. Mas tá eu ótimo. acho que se você quiser prolongar um pouquinho, a gente não vai ficar chateada. Pelo menos eu não. Mas o tempo são 15 minutos para cada palestrante. Ótimo. Vou procurar me organizar nos 15 minutos. Tá bom. Obrigada. Bom, eu escolhi esse assunto, espiritualidade e gestão, por um motivo muito especial. Assim. Primeiro o fato de ser a primeira vez que eu vou falar dessa forma, assim, acho que nesse tom, né? Eu comecei no universo do espiritualismo ainda criança, minha mãe é astróloga, professora, taróloga, dava aula em casa, então eram assuntos muito comuns, né? Na minha infância e na minha adolescência. E na hora de fazer faculdade não tinha ainda isso, né? Eu estou com 42 anos, então tinha que fazer alguma outra coisa que fosse mais funcional para esse sistema, né, que a gente vive ilusório, né? Mas era assim que funcionava, então lá fui eu. E aí eu segui o universo da comunicação organizacional, respondendo bem ao sistemão, virei professora de universidade, de MBA, virei gerente de comunicação e marketing, e me incomodava muito não poder levar o olhar espiritualista para o universo empresarial. E aí, uma vez, eu estava assistindo uma palestra, né, uma partilha sobre endomarketing, até a Débora Leite, que vai estar aqui falando no festival também, mas num outro track, a gente se reuniu para conversar sobre isso, como que a espiritualidade nas empresas poderia se manifestar através do endomarketing. E na época, eu acho que nos faltava, eu estou falando aí de, sei lá, 13 anos atrás, 12 anos atrás, tem um tempo, eu acho que nos faltava linguagem para falar sobre isso. Como se a espiritualidade fosse algo que gerasse muito tabu ainda, e gerava mesmo, né? E até hoje é difícil a gente falar sobre espiritualidade no mundo dos negócios, porque o mundo dos negócios tem ainda pelo menos falando de uma maneira generalista, né? Uma ideia de que o foco é o lucro. E conforme essa linguagem foi se transformando, o terceiro setor foi se renovando, os temas sobre economia colaborativa, economia criativa, os temas sobre gestão compartilhada, gestão facilitadora, quantas expressões surgiram nessa última década que simplesmente não existiam. Então, acho que isso é um trabalho de cocriação milagrosa, né, nessa rede que a gente vai constituindo de novos saberes, e então consegui desenvolver uma forma de levar esse trabalho, que se chama integração sistêmica, né? Fui cocriando esse trabalho, e queria contar para vocês um pouquinho como que eu percebo que a espiritualidade pode se manifestar nesse caso específico de transição de modelo de gestão, né? Foi o tema que eu escolhi para trazer para cá. A gente foi convidado em 2017, eu digo a gente, um instituto que eu fundei junto com o Marco Lírio, que é meu companheiro também, meu marido, e nós fomos convidados por um colégio, chamado Colégio Opção, lá em Uberaba, para fazer um trabalho que era criar uma horta em mandala. O dono do colégio tinha ouvido falar que o Marco lida com permacultura e ele queria uma horta.
E aí, chegando lá, o Marco fez uma reunião, fez outra, escutou para lá, escutou para cá. Estava numa época de lançamento de campanha para novos alunos do ano seguinte. Então, tinha coisas muito de marketing. E o dono do colégio não tinha a menor ideia que o Marco trabalhava com comunicação, criação, publicidade, há quase 30 anos já. E aí o Marco foi se interessando, começou a explicar umas coisas, até que ele falou assim, mas o que as pessoas vão fazer com essa horta? Aí ficou uma dúvida, né? Pô, muito legal a horta, sensacional. E quem rega? Para que serve? O que você diz para um menino de 10 anos? Olha, você tem que ir lá regar a horta. Inverte todo o princípio, né? Se é uma horta em mandala, aí você tem que explicar o que é uma mandala, como é que funciona. Ou seja, levar os estudantes a perceberem por que tem uma horta em mandala e para que tem aquilo. Ok, então vamos falar sobre isso com os estudantes. E o Marco fez um evento, 500 adolescentes, crianças e tal, maravilhoso, fantástico. Feedback dos estudantes. Ah, não dá. Tiraram a gente de sala de aula, eu tenho Enem para fazer, eu não posso perder meu tempo, eu estou no ensino médio, eu realmente não tenho condição de estar num evento que eu não sei nem para que serve, e o Marco falando de temas importantíssimos, de humanidade, levando o desenvolvimento sustentável para fora da sala de aula. Tirou do espaço onde tem o ângulo de 90 graus, o pessoal pirou. Aí a gente começou a perceber, não tem cabimento uma horta em mandala. E o gestor do colégio também começou a perceber, realmente não tem sentido nenhum uma horta em mandala, a gente vai fazer um investimento financeiro, um investimento de tempo, de uma série de profissionais e tal, e não vai fazer sentido essa horta em mandala, a gente está muito longe ainda, ele mesmo percebendo, né? A gente está muito longe ainda desse ideal, a gente tem que construir isso. Maravilha, vamos construir isso juntos? Vamos construir isso juntos. E aí a gente conseguiu fazer um processo colaborativo, primeiro com esse novo gestor do colégio, muito interessante. Esse colégio foi fundado pela mãe dele e ele já estava na linha de frente dessa gestão. Mas os educadores, os funcionários, os colaboradores em geral, ainda tinham uma certa dificuldade de reconhecer quem é que está aqui. Né? É a fundadora do colégio ou é esse novo gestor? E aí a gente começou a mapear. Então, nesse processo, que é um processo de identificar qual é o modelo de gestão dessa fundadora, identificar a forma de gestão do novo que estava à frente da história, isso tudo foi concedendo para a gente um espaço de exercitar uma gestão facilitadora, explicar o que era gestão colaborativa. E esse novo modelo de gestão começou a se perceber, liderado por esse rapaz chamado Júnior, Luiz Carlos Júnior, o Júnior começou a notar que muito do que ele, como espiritualista, intencionava, e por isso ele pensava numa horta em mandala, poderia ser compartilhado com todos os colaboradores da instituição através de processos de empatia, de percepção sistêmica. Como que a gente faz isso, então? Bom, a gente tem um novo projeto político-pedagógico. O que a gente vai fazer com esse novo projeto político-pedagógico? Está aqui lindo no papel. Eu, como profissional de comunicação que sou, desde 2001, já cansada, eu saí dessa área porque pegam uma coisa nova, escrevem um jornal, colocam no mural do corredor, mandam por e-mail para os funcionários e acham que ponto acabou, né? Pronto, agora que a gente tem aí, mandamos por e-mail, logo as pessoas entenderam. E não é assim que funciona. E aí a gente foi conseguindo exercitar na prática uma coisa que a gente já acreditava, tanto eu, quanto o Marco, quanto o Júnior, que a espiritualidade se dá na percepção desses vínculos, dessas relações. Né? Então, como que um processo de comunicação organizacional poderia contribuir para a implementação de um projeto político-pedagógico com valores espiritualistas sem nem citar isso? E aí a gente foi conseguindo, né? Falando sobre cooperação, exercitando o que é cooperação, e aí descobrindo que existia, como existe, né, nós seres humanos, uma grande dor emocional em cada um de nós, principalmente na área de educação, né? Pelo menos não tenho estatísticas para falar sobre isso, mas acredito que seja uma grande área que tenha muita dor. Eu sou professora, minha mãe é professora, minha avó é professora, minha bisavó é professora, então eu acho que alguma coisa sobre isso eu posso falar, trabalho num colégio, então alguma coisa eu posso me arriscar a dizer. Acho que é uma área que tem muita dor, né?
lida com a constituição, a estruturação da percepção de um ser humano, de um indivíduo, e pouquíssimo valorizado, não em termos financeiros, né, mas em termos de reconhecimento da importância dessa estrutura. E aquela questão da família que coloca a criança lá e diz, então agora cabe à escola porque eu pago, principalmente quando é escola particular. Então, a escola ela é um universo muito rico para a gente conseguir perceber o que é esse olhar espiritual. E aí a gente foi levando as dinâmicas sistêmicas, não mais a fala sobre o que é. Claro, gente, vou ser muito franca, as pessoas surtam. Elas querem, no início, elas querem o PowerPoint, elas querem a apostila com caneta, para elas ficarem ali dizendo o que elas entenderam. Elas querem dizer eu concordo, eu não, nunca ouviram falar, mas elas querem dizer concordo, não concordo. E a gente foi aproveitando exatamente esse desconforto para possibilitar que as pessoas colocassem para fora as suas emoções. E aí foi um ano inteiro de choradeira, a gente chamou de ano da água. E nesse trabalho do elemento água, que as pessoas foram transbordando as suas emoções, a gente foi conseguindo fazer o que a gente pode chamar de um despertar espiritual para a cooperação, através de um exercício de empatia, não explicando apenas o que era, mas primeiro levando as pessoas nesse sentir o que é a conexão, mostrando, sem falar, né, mas confesso que de um tempo para cá eu falo abertamente a palavra espiritualidade, mas agora eu já estou há 4 anos com eles, né? Então agora eu canto o mantra Om, agora eu já faço outras coisas, agora já estamos em outra fase, né? No início não era bem assim. No início era um processo de um despertar sem chocar, principalmente porque a gente está falando de uma instituição que fica numa cidade do interior de Minas Gerais, né? Então a gente está, óbvio, uma necessidade de respeitar a cultura local, né? Acho que esse é um dos parâmetros. Muitas pessoas religiosas, kardecistas, evangélicas, católicos alguns, mas com uma conexão religiosa, e que a gente sabe o quanto isso muitas vezes se confunde, né? Religião e caminho espiritual. Então, a gente vem fazendo tudo com muito respeito e ganhando a confiança das pessoas, colocando a percepção da espiritualidade num lugar simplesmente de reconhecimento de vínculos e da importância desses vínculos. Eu acho que eu falei até rápido demais, né? Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. A minha veia comunicóloga se ativou aqui, deram tempo, eu fui. Então, gente, pelo espaço, se tiver mais alguma coisa que eu possa compartilhar agora ou depois, estou à disposição. Mas muito obrigada, muita gratidão por ter escuta para poder falar um pouquinho sobre isso.